iniciar com um tema que eu acho que todos apreciam e todo mundo já ouviu falar. Inclusive, é tema de alguns dos mais famosos filmes de terror: O Triângulo das Bermudas. Um dos mistérios mais célebres, que hoje não se fala tanto, mas mesmo assim ainda sempre é citado quando o tema é mistérios do passado, é o que cerca o assim chamado Triângulo das Bermudas. Mas afinal, o que tem de mais nesse tal de Triângulo das Bermudas? Bom, por tudo que eu pesquisei, tudo que li, um total de 10 livros, cerca de 200 e tantos artigos entre revistas, jornais e sites, fora documentários e filmes de ficção científica, sabe-se que o Triângulo das Bermudas, conhecido ainda como o Triângulo do Diabo, é uma área com cerca de 3,95 milhões de quilômetros no Oceano Atlântico e entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico, Flórida e as Bahamas. É uma região onde, segundo contam as más línguas, ou os teóricos de conspiração, ou simplesmente a história e suas várias interpretações, muitos aviões, barcos e navios desapareceram sem deixar rastros. Aliás, Sem Deixar Rastros é o nome de um dos livros do pesquisador Charles Berlitz, que escreveu uma dezena de livros sobre esse lugar. Um dos primeiros e mais famosos casos aconteceu em 1945, quando 5 aviões norte-americanos desapareceram no ar de forma totalmente inexplicável. Em 1950, um jornalista da Associated Press, E.V.W. Jones, escreveu várias matérias sobre os desaparecimentos de barcos e navios naquela região, a qual ele apelidou de Triângulo do Diabo. Mas foi só em 1964 que um escritor aficionado por mistérios e bizarrices escreveu. O Sr. Vincent Gates escreveu também um artigo na famosa revista Ergosi. E graças a esse senhor, a alcunha de Triângulo das Bermudas pegou. Depois disso, a curiosidade popular começou a aumentar, e o próprio Sr. Gates escreveu mais tarde um livro intitulado Invisible Horizons: True Mysteries of the Sea, Horizontes Invisíveis, os verdadeiros mistérios do mar, o qual serviu de base para que, em 1974, Charles Berlitz escrevesse o seu best-seller O Triângulo das Bermudas. E depois desse, muitos livros se seguiram, bem como reportagens, documentários e filmes. Antes de falarmos sobre as possíveis explicações, algumas inclusive bem naturais, dadas por cientistas que rechaçam qualquer tipo de anomalia sobrenatural, vamos citar alguns dos casos mais famosos ocorridos por aquelas bandas. 1840, Rosalie, uma embarcação francesa que muitos meses após desaparecer foi encontrada com a carga intacta na localização do Triângulo. Carga intacta, mas nenhum vestígio da tripulação. Todos mortos? Abduzidos? Levados por alguma anomalia magnética? Não se sabe. 1880, a fragata britânica Atlanta desapareceu com quase 300 pessoas a bordo. Nunca mais se soube nada dessa embarcação. 1902, a embarcação Freia, alemã, sumiu após sair de Manzanillo, Cuba, em 3 de outubro. No dia seguinte, foi encontrada no mesmo lugar de onde saiu, porém, ninguém a bordo. Todos os tripulantes sumidos. 1931. Foi a vez do cargueiro Stavanger, que sumiu na região com 43 homens a bordo. 1940. A embarcação Gloria Quality
desapareceu em fevereiro. Foi encontrada depois intacta, mas sem ninguém a bordo. Estranho isso, né? Para onde teriam ido as pessoas? 1945. Agora há aeronaves. A Super Constellation norte-americana desaparece em outubro com 42 passageiros. 1945. Famoso ficou também o voo 19 ou missão 19, uma esquadrilha com 5 aviões TBF Avenger que desapareceu em dezembro. Mas não foi só isso. O hidroavião Martin Mariner, enviado para buscas do voo 19, também desapareceu com apenas 20 minutos de voo. Sumiu com 13 tripulantes. De 1945 até bem recentemente, foram dezenas, talvez até centenas de aeronaves, barcos, navios de todos os tipos e tamanhos desaparecidos nessa região do Triângulo, sem que jamais fossem encontrados. Os que foram encontrados estavam intactos, porém, as tripulações das embarcações todas desaparecidas. As explicações, então. Uma das mais conhecidas é a corrente do Golfo, uma corrente oceânica que sai do Golfo do México e atravessa o Estreito da Flórida, indo para o Atlântico Norte. Tem uma velocidade de superfície de 2,5 metros por segundo. Também falam muito sobre avarias nas bússolas, ataques vindos de inimigos, ou seja, piratas ou inimigos em tempos de guerra. Isso até pode ter acontecido durante a Segunda Guerra, mas depois. Bem, não deixa de ser uma possibilidade. Também se fala muito em ondas gigantes com até 11 metros de altura que em vários locais do mundo causaram desde afundamento de navios até quedas de plataformas de petróleo. É uma possibilidade? É, de certo que é. Mas essas ondas seriam suficientes para derrubar aviões? Outros estudiosos, então, já se enveredam por algumas teorias sobrenaturais, ou míticas, como portais dimensionais, redemoinhos gigantes, vórtices de energias e até mesmo forças diabólicas agindo na região. Aliás, vários filmes e séries que se inspiraram no Triângulo das Bermudas usaram justamente esse tema, o de forças malignas. Uma minissérie que eu assisti e gostei muito foi O Mistério do Triângulo, de 2005. Com Eric Stoltz, Sam Neill, Lou Diamond Phillips, Catherine Bell e Annette Camp, dirigido por Craig R. Bexley. A sinopse é mais ou menos assim. Após perder de forma misteriosa 6 navios com tripulação no Mar dos Sargassos, que também é conhecido como Triângulo das Bermudas, um bilionário, Eric Beneral, atrai para um encontro profissionais de várias áreas. Eric quer que descubram por qual razão acontecem coisas misteriosas no Triângulo. Beneral propõe pagar todas as despesas e ainda pagará para cada um deles $5 milhões, mas só se derem uma resposta definitiva sobre o que acontece no local. Ou seja, se não trouxerem a resposta, não vão receber. Eles aceitam, pois esta quantia era tentadora. Mas à medida que as pesquisas vão se aprofundando, acontecimentos bizarros se tornam cada vez mais frequentes e são um pesadelo para todos eles. Movidos pela recompensa, agora eles podem ter se envolvido em algo que não entendem e não tem como voltar atrás. Na caixa de comentários eu vou deixar o link para livros e para o site de dicas de cinema. Espero que tenham gostado. Até a próxima!